Olá, meu amigo e amiga. Estamos de volta com o nosso Portal do José, neste comecinho de semana, trazendo aqui algumas atualizações, algumas informações muito interessantes e outras que estão no campo do inusitado e do ridículo, que misturam os ridículos daqui do Brasil com os ridículos de fora do nosso país. E nós aqui que estamos vendo agora um país com mais calmaria, pelo menos nas redes sociais e em alguns comportamentos de gente muito estridente que baixou o facho, nós ficamos agora esperando o que é que pode vir ainda dessa gente lá de fora em relação ao nosso país. Vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, mas antes de mais nada, é fundamental convidar você que chegou agora ao nosso portal, ainda não é inscrito, para, em primeiro lugar, você vem aqui para o nosso portal, se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende. Venha para o nosso clube de membros, o nosso novo canal de cortes, que são formas de você ajudar o nosso portal a chegar a mais pessoas como você. E o seu joinha é sempre fundamental, tá bom? Então, vamos seguir aqui aos temas. Primeiro, essa notícia de tarde aqui, né? Agora de tarde. Ministério Público Federal pede cancelamento das outorgas da Jovem Pan por desinformação e conteúdo antidemocrático em 2022. Autoridades também querem condenação da emissora ao pagamento de multa de 13 milhões e 400 mil reais. A emissora foi procurada, mas ainda não respondeu aos pedidos de comentário. Gente, o que diz a lei é que essa emissora tem que ser banida, tem que ser fechada. É o que diz a lei. Por quê? Porque ela descumpriu completamente a função de um veículo de comunicação. Ela atuou usando a comunicação para destruir o Estado brasileiro, a democracia do nosso país. Bom, mas para ela ter a outorga revogada, isso tem que passar pelo governo federal. Politicamente, o governo dificilmente autorizaria, né, ou jogaria peso para banir uma rádio, porque, inclusive, isso tem efeitos políticos, né, complicados. Iam dizer que o Brasil é uma ditadura, está fechando rádio, enfim. Mas uma sanção pecuniária seria de bom tamanho. Até porque essa história toda teria que passar pelo crivo ali do Congresso Nacional, conforme diz o artigo 233 da Constituição Federal. Seria o Congresso a última palavra aí sobre esse assunto. Então, o que está mais próximo de acontecer é a aplicação de uma sanção pesada a essa Jovem Pan, até porque, do ponto de vista prático, isso serviria como um grande exemplo, inibiria outras rádios, outros órgãos de comunicação entrarem em aventura, mas, por outro lado, não evita que todos os criminosos que propiciaram todos os discursos de ódio, todas as desinformações, que eles continuem, ou não impede que eles continuem a agir como estão agindo agora, porque todos eles, como ratos, criaram outros canais e estão aí continuando a poluir mentes e corações, né? Mas não está adiantando nada, porque a cada vez mais a realidade está colocando mais gente na cadeia e vamos ter mais surpresas aí pela frente em relação a isso. Essa figura aqui já caiu num ridículo total, mas continua a enganar pessoas, porque é o seguinte, em todos os vídeos dele, ele pede grana, você tem que financiar o golpista lá fora. Como ele já deu o golpe aqui dentro e é foragido, ele é um criminoso e está com problema lá fora nos Estados Unidos, porque recebeu dinheiro também de outro criminoso chinês, já comentei aqui com vocês. Daqui a pouco a casa dele vai explodir, não é nem cair, vai explodir. Mas enquanto ele continua ativo nas redes, ele continua ainda a iludir bolsonaristas aqui no Brasil. E aí não adianta nem a gente avisar mais, né? A gente avisa, eles vão se ferrando, vão quebrando a cara, vão para a cadeia, enfim. Mas fazemos o que a gente pode. Urgente, Paulo Figueiredo explica o que pode acontecer no Brasil com Magnitsky. O país pode quebrar. O cara já falou isso, gente. Está falando isso há quanto tempo está dizendo que o Brasil vai quebrar com a lei Magnitsky? E sempre esse tom aqui, ó, que as pessoas vão acreditando. Ó. Essas são as informações que eu tenho. Tic-tac. Talvez não tenhamos que esperar nem 72 horas. Talvez. Aí só pode dizer o seguinte, é golpista, palhaço, estelionatário, bandido e enganador. E tem gente que acredita nele. Se você é bolsonarista, caiu aqui no nosso portal hoje, olha, lamento te dizer, se você acredita nessa criatura, você está sendo enganado. Você é um trouxa, você está se alimentando de mentiras, então não dá para fazer nada. Depois não reclame, quando você tiver um dissabor muito forte na sua vida. Em carta, Trump diz que julgamento de Bolsonaro precisa acabar imediatamente. Funcionou a ameaça de Trump? Funcionou essas bravatas? Gente, as bravatas vão se repetindo. E aí, como elas não surtem efeito, como eles dizem para as pessoas que irão surtir,
as coisas caem no ridículo, caem no descrédito. A gente tem mais coisas acontecendo hoje aqui nesse campo. Então não funcionou isso aí, a economia do Brasil não quebrou, o Brasil continua crescendo, o Brasil está se articulando com outras nações, muito pelo contrário, o Brasil está abrindo novos horizontes, está trazendo esses debates para um conhecimento mais público da sociedade, porque os assuntos ligados à geopolítica eram muito restritos a grupos mais fechados. Hoje não. Tem muito mais gente ligada nas coisas que estão acontecendo, envolvendo nações em relação ao Brasil. Governo Trump, isso é de hoje, agora à tarde. Governo Trump pode anunciar medidas adicionais ao Brasil na próxima semana. Secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, disse em entrevista que o Estado de Direito está se rompendo no Brasil. O que o senhor tem a ver com isso, senhor Marco Rubio? A nossa democracia aqui no nosso país, o nosso Estado de Direito, a nossa jurisdição, o nosso poder judiciário, as nossas leis. O senhor agora é dono de um poder supraplanetário? O senhor vai decidir o que é justiça, o que não é justiça aqui no Brasil? E o Brasil se dobrar em relação a esse tipo de chantagem? O que o Brasil vira? A gente tem que fechar tudo mesmo, né? Entregar a chave do Brasil para os Estados Unidos, porque aí eles vão achar o que é certo e o que é errado. Agora, que medidas poderiam ser essas? Muita gente está curioso. Quais medidas seriam essas, né? Bom, depois das sanções todas que foram estabelecidas, e lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes, suspensão de visto, olha, eu só posso imaginar algumas coisas do tipo, olha, vamos mandar o advogado de Donald Trump para morar no Brasil. Aí não. Aí se mandar aquela criatura para morar aqui, realmente não ficar... É um negócio, uma agressão grave, né? Vamos tirar a banana da sobremesa, do pastelzinho do McDonald's, aquela sobremesa que é muito gostosinha, diga-se de passagem, né? Vamos tirar a banana. Aí vai ser um negócio dramático mesmo para nós no Brasil, isso vai abalar o Brasil inteiro. Outra coisa que eles poderiam fazer, né? Vamos mandar de volta para vocês o Alan dos Santos. Aí não. Se mandar aquela figura para cá, realmente é arma de destruição em massa, né? Então, aí é uma ameaça que a gente tem que levar muito em consideração. Então, estou pensando aqui, especulando aqui que eles vão querer fazer, nós não vamos mais chamar o Brasil de Brasil, vamos inventar um nome para o Brasil, sei lá, como eles fizeram lá com o México, com o Golfo do México, que eles disseram agora que é o Golfo dos Estados Unidos, enfim, Golfo da América, sei lá. E a batata está assando para mais pessoas, mesmo com as ameaças. Integrantes da primeira turma do STF esperam julgar Eduardo Bolsonaro até o fim do ano. Olha só, não é só Eduardo Bolsonaro não, tá? André Sadi deu a notícia aqui, mas tem um sujeito oculto nessa história. Está agarrado com o Eduardo Bolsonaro nesse crime, que é o senhor Silas Malafaia. Nós certamente teremos notícias mais à frente, quando os fatos envolvendo essa ORCRIM que atua contra o nosso país vierem à tona. E virão à tona muitos assuntos interessantes. Um outro membro, o filhote desse esgoto todo, é o governador do estado de São Paulo. A gente pode falar assim porque ele era um Zé Ninguém, né, na política, né? Era um nada. E alguém que nasce como um cogumelo, né, nesse esgoto bolsonarista e vira governador, qual é o respeito que ele merece fazendo as coisas que ele faz? Sendo um filhote dessas trevas todas aí. Tarcísio cancela a ida a Brasília para articular a anistia para Bolsonaro. É o que pode fazer, né? O discípulo do Frankenstein, o discípulo do Drácula, vai tentar salvar o seu criador, né? Governador de São Paulo foi orientado a evitar mais desgastes públicos sobre o tema após chamar o ministro do STF, Alexandre de Moraes, de tirano. Olha, eu comentei com vocês no nosso vídeo anterior uma matéria muito interessante que foi feita pelo Fantástico. Finalmente, a Globo de vez em quando tem esses lampejos, né? Eles perceberam que é importante mostrar para a sociedade que qualquer tentativa de anistia é fomentar um futuro golpe aqui no nosso país. Isso nós temos que ter uma clareza solar para esse tipo de assunto não prosperar de nenhuma maneira. Toda vez que isso vier à tona, a gente apontar, vocês querem golpe, vocês querem destruição, vocês são criminosos, vocês são golpistas, vocês são bandidos, vocês são traidores. É o tempo todo que isso tem que estar sendo levantado, né? E aí é o seguinte, né? O mundo cão tem essa coisa, como eles são todos, de uma maneira geral, criaturas sem caráter, e o líder do partido dessa gente, ele fala um negócio, demora 10 minutos e ele volta atrás. A do dia foi essa aqui, que o Valdemar
confirmou que houve tentativa de golpe, né? Mas tomou tanta pancada que ele está dizendo, olha, teve tentativa, mas não teve tanta tentativa. Acompanha aqui o que ele disse. Um planejamento de golpe, mas nunca teve o golpe efetivamente. Vou voltar aqui, que perdeu a primeira fala dele, a primeira palavra, né? Vamos ver lá, fala. Houve um planejamento de golpe, mas nunca teve o golpe efetivamente. No Brasil, a lei diz o seguinte: se você planejar um assassinato, planejou tudo, mas não fez nada, não tentou, não é crime. O golpe não foi crime. Então, deu uma queimada, né, o Valdemar da Costa Neto aí. Deu uma queimada, o pessoal ficou chateado com ele, enfim, mas agora já é tarde, né? Ficou bem claro. Gente, fora do nosso país, a percepção que se tem, esse aqui é um colunista, tem um canal muito importante na Espanha, Miguel Ruiz Calvo. Ele comentando a carta que o Lula fez ao Trump e como o Lula está reagindo, como o governo brasileiro está reagindo a essas ameaças que eu acabei de falar aqui com vocês, ele disse o seguinte aqui no vídeo dele. Vamos pegar um trecho aqui. Mas Lula también enfatizó que no hay duda de que Bolsonaro realmente intentó organizar un golpe de Estado. Aí ele está dizendo que o Lula, nas declarações, tem dito que não tem dúvida que o Bolsonaro tentou dar um golpe de Estado. Igualmente, Lula da Silva condenó las acciones de Eduardo Bolsonaro, un diputado federal en el Congreso brasileño e hijo del expresidente. Por lo visto, do ex-presidente, né, do Bananinha, né? Eduardo Bolsonaro instó al liderazgo de Estados Unidos a imponer sanciones contra Brasil. Que o Eduardo está tentando fortalecer sanções contra o Brasil. Un traidor, el hijo de Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, un traidor en Brasil y pedía sanciones a Estados Unidos para su propio país. Un tipejo, un tipejo. Então é o seguinte, né? Não é só a gente que está vendo que esses canalhas são bandidos traidores, não. E a imprensa do mundo inteiro está colocando a importância de termos tido aqui no Brasil essa prisão, essa decretação da prisão desse criminoso. Vou pegar aqui alguns canais rapidamente, são muitos canais, gente, dando ênfase a isso. Vamos pegar essa matéria aqui. O trompetista ficou famoso no mundo inteiro, hein? Ele já tinha que ter sido julgado há muito tempo. O Brasil, proporcionalmente, foi o país que mais perdeu gente na pandemia pela incompetência. Porque a extrema-direita... Isso é uma TV espanhola. A extrema-direita é um dispositivo de destruição de país. Tudo é destruído. A saúde... Bom, vamos ver mais aqui rapidamente. Vamos pegar aqui, ó. Essa aqui é o Channel 4. Partying on the more familiar streets of Rio de Janeiro, too. Celebration of the conviction of the former president and his co-conspirators for plotting a coup after losing the election of 2022. Eles acharam, a imprensa achou festa que nem a gente aqui estava vendo, né? Muitas matérias, gente. Outro canal aqui. Thousands of people are ready to march for him on the streets. His allies in the Brazilian Congress are pushing for an amnesty bill. And then there's a family factor. His sons are politicians. His wife, Michelle, is already seen as a potential... Todo mundo falando... O Brasil virou exemplo disso que aconteceu, né? Uma que é Tele 13. Se hizo coparte de este plan, ¿no es cierto?, para perpetuarse en el poder, 26 años de cárcel. Anderson Torres, ex ministro de Justicia, 24 años de cárcel. Miren el gabinete de Jair Bolsonaro, ¿no? Ex jefe de la Marina, Almir Garnier, 24 años de cárcel. Augusto Eneno, ex ministro de Seguridad Institucional, 21 años de cárcel. Ex ministro de Defensa também, Paulo... Porque eles colocaram aqui o Cid e o Augusto Heleno de farda, né? Para mostrar que a batata assou mesmo aqui no Brasil, né? Outra matéria da BBC. 27 años y 3 meses de prisión. Es la condena del Supremo Tribunal Federal de Brasil. Vamos ver mais aqui, ó. Posso ficar aqui agarrado com vocês aqui. This is Democracy Now!, Democracy. Aqui dos Estados Unidos, de Nova York, STB. Now.org. I'm Amy Goodman. We turn now to Brazil, where a panel of Supreme Court judges... Então, todo mundo enfatizando. President Jair Bolsonaro to 27 years in prison for plotting a coup. Now, the judges voted 4-1 to convict Bolsonaro of plotting to overthrow. Então, gente, é irreversível essa situação, né? Tem várias emissoras aqui falando disso, enfim.
aqui é advogado do Trump. O Nicolas, hoje mais cedo eu comentei com vocês, que ele está incentivando empresas a demitirem quem celebrou a morte da figura lá dos Estados Unidos, a figura lá. Mas isso, gente, só demonstra o seguinte, o atentado que houve lá contra essa criatura que eu nunca tinha ouvido falar. É a corrosão que está acontecendo dentro dos Estados Unidos. Vocês querem aqui uma profecia que, infelizmente, irá se confirmar? Esse tipo de episódio que aconteceu nos Estados Unidos não será o último. Haverá outros. Por quê? Porque a sociedade está em frangalhos, a sociedade está estressada, a sociedade está repleta de pessoas com ódio, provocados por vários tipos de comportamento. E com uma nação que tem um presidente da República, no caso Trump, que não faz discurso de apaziguamento algum. Ele estressa a sociedade porque o papel de estressar a sociedade ele é funcional, como eu tenho dito para vocês aqui, sempre no nosso portal do José. Nesses países onde os líderes vão estressando a sociedade, alguém está ganhando muito dinheiro. Muitos grupos estão ficando cada vez com mais recursos concentrados. É o caso dos Estados Unidos, foi o caso aqui no Brasil com o estresse provocado por Bolsonaro, pelo bolsonarismo, e está sendo na Argentina agora esse laboratório radicalizado com o estresse que Milei cria na Argentina. É só vocês prestarem atenção, não precisa ser conhecedor de ciência política, não. São os fatos aí nas nossas caras, né? Gente, eu fico por aqui, vamos ver se vão tirar a bananinha da sobremesa, né? E vão ficar com bananão por lá. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!